Aranducast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. A selva de pedra. Cidade que nunca dorme. São Paulo gera sentimentos intensos, traduzidos em obras artísticas marcantes. A complexidade da megalópole, com seus contrastes, inspira criações que ecoam como músicas através do tempo. Já dizia Caetano Veloso, há uma dura poesia concreta em suas ruas e uma deselegância discreta em seus habitantes. Um eterno corre-corre, o avesso do avesso, do avesso do avesso. Terra indígena, marcada pela devastação e opressão, mas que floresce entre os casarões, arranha-céus e os becos escuros de almas tão vazias. Para alguns Sampa, para outros SP, o famoso 011. É uma relação complexa, de amor e repulsa, que captura a alma da cidade. A famosa Terra da Garoa, com seus bares cheios e buquês de flores mortas, ilustrada de desigualdades, onde o choro, o riso e o deleite de estar vivo se mesclam em uma apoteose dantesca. Hoje, o episódio é dedicado a ela, a segunda maior consumidora de pizza do mundo, que pertence aos desajustados, aos imigrantes e aos engravatados. Bem-vindos a São Paulo, onde até Deus é mano do céu. Tudo bem? E aí, Du, como é que você tá? Tô péssimo, falaram que São Paulo é feia. É feia, mas até aí a gente vai falar muito bem dela hoje. Talvez não tão bem. Tem não. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. A gente é feia, mas tem conteúdo, sabe? Nossa, já chegou com os dois pés no peito, precisa pá! Mas é verdade, São Paulo é assim mesmo, né? São Paulo deixa a esquerda livre aí, porque eu quero passar, tô com pressa, licença aí, irmão, se toca. Mas é cheia de coisas interessantes que podemos ver pelo caminho. Então, assim, hoje é o dia dela. Hoje é o dia dela, fundada em 25 de janeiro de 1554, que, se você estiver ouvindo o episódio no dia que ele está sendo lançado, é amanhã, ela completa 471 anos de idade da sua fundação. Sim, lembrando também que é São Paulo, porque é no dia da conversão de São Paulo, que era um apóstolo, blá, 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 blá. Se vocês quiserem saber, a gente pode ler a Bíblia em algum momento. Sim, não ler a Bíblia propriamente dita, mas a gente pode conversar sobre isso. Sim, a gente pode conversar sobre isso, é isso que eu queria dizer. Então, acho que a primeira questão aqui que a gente pode falar um pouquinho é a questão paulista versus paulistano. Quem sabe a diferença? Valendo! Olha, é como você já disse uma vez pra mim. Todo paulistano é paulista, mas nem todo paulista é paulistano. Exatamente. Por quê? Porque o paulistano nasce na cidade de São Paulo, enquanto o paulista pode nascer no estado de São Paulo por inteiro, né? E aí a gente entra na pergunta, por que chama Avenida Paulista e não Paulistana? Então, se a avenida é na cidade de São Paulo. Que a gente gosta de conflito, igual a Estação Paulista na Consolação e a Consolação é na Paulista, a gente sempre escolhe um bagulho conflituoso. Posso lançar um conflito e aí a gente continua assim, tipo, lancei e saí correndo, assim? Pode. É biscoito ou bolacha? Então, continuando. Que eu acho que tudo bem que vocês falem biscoito, eu acho que o certo talvez seja biscoito, mas eu falarei pra sempre bolacha. Bom, eu tenho uma teoria, que é tipo assim, eu crio haters de todos os lados, mas a minha teoria é o seguinte... Biscoito é a partinha crocante, então tá certo, é biscoito. Se não tem recheio, é biscoito, gente. Quando você tem biscoito, recheio, biscoito, aí vira uma bolacha. E aí, isso é uma bolacha, entendeu? São duas coisas diferentes.
Não tem como a Sim, gente falar, sim, tipo, não é que elas são interligadas, elas são diferentes. sim. Mas aí eu gero Porque muito conflito entre os haters, porque parece que eu tô tentando defender todo mundo e ninguém gosta de mim. Então é isso, não sou Nutella, é, nem Nutella agrada a todos. Então, eu, e eu acho que aí essa problemática tem a mesma lógica da outra. Toda bolacha é um biscoito, mas nem todo biscoito é uma bolacha. exatamente, exatamente. Quer dizer, tem, Ó, né? Não é, mas tem. Mas sim, enfim, sim, divagamos aqui um pouco num conflito que eu ia só lançar e sair correndo. sim. Mas é isso. A avenida, no fim das contas, para quem não sabe, ela foi idealizada por Joaquim Eugênio de Lima, então ela foi sendo ampliada com o tempo, ela era bem estreita, e aí ela passou a se chamar, ela se chama Avenida Paulista porque ela é pensada em todos os povos e todas as pessoas que fazem parte, que tornam São Paulo São Paulo. E nesse caso, a gente vai perceber que São Paulo é muito além de paulistanos, né? São Paulo é um lugar, tipo, é a maior megalópole da América Latina, é uma cidade global que tem um monte de cultura, que é um polo econômico, né? Todas essas outras questões que vocês conseguem achar na internet por aí e que todo mundo deve estar bombardeando a mídia, especialmente nesses dias aí que esse episódio vai ser lançado, sobre São Paulo e atualizações sobre a cidade, etc, etc, etc. Uma coisa que eu acho que, antes da gente entrar para o nosso tema, que, como eu disse, né, a gente sabe que tá na internet aí as coisas, então tá, vocês sabem que tá na internet porque vocês vão fazer um episódio inteiro sobre São Paulo. Então não, então era só esse episódio, gente. Beijo, mentira. A gente quer entrar um pouquinho para pensar São Paulo através da música. A gente escolheu algumas músicas que a gente vai trazer aqui para tentar pensar elas de uma forma um pouquinho mais detalhada. Claro que isso vai ser difícil, porque o episódio não pode ser gigantesco, senão vocês abandonam a gente no meio do caminho. Mas depois a gente vai deixar uma playlist com outras músicas sobre São Paulo disponíveis aqui no link. Então, é isso. Antes de começar isso, no entanto, eu acho que é importante trazer uma pequena conscientização climática para esse episódio, que é em relação ao apelido Terra da Garoa. Né? São Paulo, por muito tempo, foi conhecido como a Terra da Garoa, e quem vem para São Paulo hoje em dia fala: que garoa é essa? Ela não existe. Sim, gente, infelizmente, a garoa, basicamente, na Terra da Garoa, não é mais a Terra da Garoa. Porque a garoa ela era causada devido ao clima tropical de altitude, né, que tem garoa na transição de estações. Então, quando você tem a troca de quente para o frio, garoava-se muito, por causa da região mesmo, onde São Paulo é localizada. Só que devido à urbanização, isso infelizmente foi diminuindo. Então, os prédios e as outras coisas de concreto que acabam afetando todo o ecossistema em volta de uma cidade que é gigantesca, né, uma megalópole, como eu comentei antes, que é enorme, acaba impedindo que essa garoa caia em cima da cidade. Então, essa cidade não é mais a Terra da Garoa, infelizmente. Temos o apelido, porém não merecemos. Sim, Isso e faz falta, porque todos nós, paulistanos, pessoas que viveram ou vivem em São Paulo, ficamos muito tempo tristes no transporte público e o clima da garoa deixa tudo mais como um videoclipe e faz muito mais sentido. é verdade, porque a gente tá chateado, só que daí quando a gente tá ouvindo a música triste com a testinha encostada ali no vidro, né? Já fica aquela coisa tipo, tô aqui fazendo meu próprio clipe, você começa a relaxar, né? Nem parece que faz 3 horas você tá no trânsito para atravessar a doutora Arnaldo. É até tranquilo, sabe? Sim, é Mas, sobre isso. mas então, vamos começar. A gente vai trabalhar, então, como eu disse, as músicas. E eu queria te dar as honras de ser o maestro e apertar play, DJ. Nossa, fez nenhum sentido aí. Você vai ser o DJ, não o maestro, né? Tipo, na verdade, você não vai fazer a música, você vai fazer o DJ. Sim, Então, como bom paulistano, eu vou encarnar o meu VJ da MTV e eu vou fingir que a MTV existe ainda, ou a mesma MTV, porque eu acho que ainda existe, mas não é a mesma coisa. é, E aí, a gente vai começar com ela,
criado por Caetano Veloso para um programa de TV em homenagem ao aniversário da cidade, buscando capturar a essência da pauliceia desvairada. Que, detalhe, eu amo essa palavra, essa expressão. Pauliceia desvairada é tudo pra mim. E a gente vai começar com Sampa. Sampa, que ninguém fala assim, os paulistanos não autodenominam São Paulo Sampa, mas não é uma música feita por alguém de São Paulo. Exato. Caetano, para começo de conversa, é baiano, né? Não é nem paulista nem paulistano, Caetano é baiano. Então já vai pra lá. Mas Sampa é uma música muito, né? Quando a gente olha, é a experiência de alguém de fora, né? Chegando em São Paulo e vendo uma cidade maluca, porque é isso que eu tenho para falar. Como você falou, São Paulo foi colocado como uma das cidades mais feias. Sim, gente, meio que sim, desculpa. Sim. Eu moro aqui, mas não tá errado. Me perdi nas minhas críticas, comecei a pensar em questões políticas e me perdi. Mas, voltando para a música do Caetano, Caetano, em São Paulo, ele conviveu muito com o Zé Celso e com o Jorge Maltner. E, na época, ele tinha lido o livro Panamérica. Então, a letra, ela descreve muito essa questão de contraste, de complexidade, de uma cidade que é antropofágica mesmo, né? Quando a gente para pensar na leitura da música como um todo, né? Dessa visualização do recém-chegado vendo essa selva de pedra, concreto, vidro, espelho, porque todos os prédios gostam de ser espelhado aqui. Então, é assim, né? Sim, e você falou da antropofagia, é importante lembrar que, como você falou, tem uma influência dessa vivência com o Zé Celso, e o Zé Celso para quem não conhece, é um teatrólogo importantíssimo para o Brasil e para o mundo, eu diria, e principalmente para São Paulo, né? O Teatro Oficina é um marco no patrimônio da cidade. Então, assim, se vocês quiserem conhecer mais sobre isso, ou escreve aí nos comentários, a gente pode falar sobre ele, ou dá uma pesquisada. Bom, então a gente tem essa questão, essa música, né, quando a gente volta, para quem não tá sabendo exatamente de que música a gente tá falando, eu não posso, acho que, cantar ela, porque senão eu vou ser identificada. Mas é a música que fala do cruzamento da Ipiranga com a São João. Então, essa é a visão, como eu falei antes, de um forasteiro, de uma cidade que é formada, grande parte, por forasteiros. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente trazer para a roda aqui. São Paulo, ela tem pelo menos 12,5 milhões de habitantes, com pessoas de pelo menos 70 nacionalidades diferentes. Então, a gente está falando de um afluxo massivo de imigrantes que vêm de outros países. Quando a gente pensa de estrangeiros legalmente vivendo na cidade, com base em dados de 2021, a gente tem pelo menos, né, agora que a gente está em 2025, 360 mil pessoas, né, especialmente nas regiões como Brás, Moca, Belenzinho, Liberdade, que são bairros até que são fortemente marcados por essa influência estrangeira, né, que geram essa questão de multiculturalismo, que trabalham muito, né, a grande influência da história da imigração, como os bairros foram se tornando, de certa forma, colônias fora dos países, né? A gente tem, por exemplo, o bairro da Liberdade, que é a maior colônia japonesa fora do Japão. A cidade de São Paulo, né, especialmente quando a gente pensa em em bairros mais italianos, tipo a Moca, por exemplo, você tem mais italianos em São Paulo, na cidade de São Paulo existem mais italianos do que em qualquer cidade da Itália. Tipo, escolhe Roma. Tem mais italiano em São Paulo do que vivendo em Roma. Então, a gente... Lembrando também... Desculpa. Não, lembrando também desse detalhe, a gente fala italiano, mas a boa parte já é nascido aqui, enfim, mas é fruto dessa migração e culturalmente
eles influenciam a cidade e são influenciados, né? Na própria língua da cidade, ela muda através do tempo por causa dessas presenças, né? A gente pode pensar, por exemplo, o R que é conhecido como R paulistano, tem uma influência do italiano, mas o R caipira tem uma influência da língua geral, que é influenciada por línguas nativas, como o Tupi-Guarani, que era a língua falada por excelência na cidade de São Paulo no começo da sua história. Né? Isso é por causa dos bandeirantes, da ocupação, da exploração dos povos indígenas. Inclusive, os povos indígenas de diferentes nações vão falar essa língua para se comunicar dentro da cidade de São Paulo. Que legal isso, eu não sabia disso. Sim, e alguns fonemas são muito específicos na cidade de São Paulo, próprio pela presença italiana, porque foi muito forte e tem uma... Às vezes, quando a gente pensa na imigração, esses povos chegam e eles são absorvidos, né? Eles vão virando uma outra coisa ainda nova. Em São Paulo, por ser um caldeirão de povos de infinitas influências e em diversas partes do tempo, eles vão mudando em formas, assim, completamente novas. Bem antropofágicas, eu diria. É a relação da música, né? Eu acho que uma coisa que eu achei legal aqui de você trazer essa questão de como isso afetou nas falas, né? No sotaque paulistano. Uma coisa que eu queria levantar aqui é que o sotaque do Bolsa, que ninguém fala, além de quando vocês imitam a gente falando, é um sotaque, esse sotaque anasalado, né? Esse ei, meu, que não sei o que, meu, que não sei o que, meu. Ele é vindo dessa língua, né, que você está comentando, baseada no Tupi-Guarani, porque eles que têm esse anasalado ao falar, esse som anasalado ao falar, né? Sim, mesmo um pouco influência italiana, em certo modo, também, porque os bairros que vão ter mais presença italiana, que também vão falar assim, porque tem um modo de usar a boca muito específico. Obviamente, a gente tem que lembrar que é isso, a gente também tem a presença das migrações internas, tipo a imigração nordestina, que a partir dos anos 30 assim, é um grande marco na cidade, tanto para o crescimento da cidade, né, em busca dessa industrialização e tal, em busca de trabalho. Então, a cidade vai crescer muito e, culturalmente, é um enriquecimento muito grande para a cidade, eu diria. Mesmo jeito de falar. Os sotaques vão mudar por classe social também e vão mudar por ocupação da cidade. É muito interessante. Acho que a gente pode até entrar nisso, outro episódio, que tipo, várias coisinhas que a gente vai tentar falar aqui, obviamente, merecem episódio só para elas. Então, se tiver algum assunto aí que vocês falam, nossa, esse daqui é muito mais legal, queria saber mais sobre isso, deixa aí nos comentários. Ou se você mora em outra cidade e quiser que a gente faça um episódio sobre outra cidade, fala pra gente aí nos comentários e a gente vai tentar falar sobre isso. Eu acho que uma coisa que a gente fala sobre os habitantes, realmente tem muita gente, a gente poderia falar sobre isso por horas. A gente está falando de pessoas que vêm de coreanos, bolivianos, libaneses, judeus, pessoas da África, do Caribe, enfim, de todas as formas, em todos os tempos, por diversos motivos, né? A gente poderia entrar numa questão de história negra, africana, aqui em várias camadas, que não vai dar tempo, obviamente. Mas a gente também sabe que nem tudo são flores, né? Como a gente disse no primeiro episódio, na primeira parte do episódio, São Paulo é feio. Cara, sim, além de ser feio, a superpopulação de ratos é real, tá? Sim. Então, você, hater de São Paulo, vou te dar mais munição. A população de ratos é 15 vezes maior que a de pessoas na cidade, tá? Então, fica aí essa informação para vocês. Lembrando que se a sua ideia de rato é um camundongo, não é desse rato que a gente está falando. Estamos falando de ratazanas enormes, que parecem um cachorro de médio porte. Mas aquilo, né? Narciso acha feio tudo que não é espelho. Então, Sim. vamos falar do que é bom. O que é bom em Sim. São Paulo? São Paulo é uma cidade extremamente cultural, mas ela também é extremamente excêntrica, o que dá pra gente umas gracinhas, assim, pra gente poder dar uma risadinha.
em alguns momentos. Sim. Em relação a patrimônio cultural, São Paulo é enorme, é casa para mais de 120 museus, mais de 100 bibliotecas, mais de 100 espaços culturais, mais de 120 teatros. É responsável por eventos culturais enormes, como Carnaval de Rua, tem Carnaval no Sambódromo, tem no São Paulo Fashion Week, Virada Cultural, Parada LGBTQIA+, eu nunca lembro o resto das letras, desculpa, gente. Tem Fórmula 1, tem Salão do Automóvel, Bienal de Arte, Mostra de Cinema, São Silvestre, Bienal de Livro Internacional. Então é muita coisa cultural que existe Sim, aqui em São Paulo. e mesmo coisas mainstream pensando no mercado, no mercado cultural de grande alcance, tipo a CCXP, se não é a maior do mundo, é a segunda maior do mundo, né? A gente vai grande com os eventos. A gente não sabe brincar. Não. Uma coisa que eu queria Tipo, levantar aqui. Eu falo, desculpa. não, porque uma das coisas que a gente não sabe brincar, por exemplo, é a presença de botecos, né? Tem muito boteco em tudo quanto é esquina. E eu acho que isso é importante a gente pensar. Esses dias, eu acho que era até isso que eu ia falar. Teve um dia que alguém virou na internet e falou alguma coisa tipo: ai, gente, nem todo mundo é de São Paulo e sabe o que é uma padaria. E foi, tipo, muita zoeira. Porque, tipo, mano, todo mundo sabe o que é uma padaria, sabe? Tipo, não é assim que Sim, funciona. Mas, no fundo, eu acho que o que ela estava pensando na hora, na cabeça dela, que para fazer sentido para ela, é esse conceito de padaria que a gente dá para boteco de esquina. Porque o boteco de esquina, ele é basicamente uma padaria do trabalhador, entendeu? Se você quer um pão na sim. chapa, um cafezinho, alguma coisa assim, você vai na padaria e vai ter. E as padarias aqui, sim, tem espaço dentro para você comer. Então vai ter lanche, vai ter almoço. Todo estabelecimento é meio mix, entendeu? São Paulo é assim, diverso. Você tem que pegar todas as oportunidades, todos os buracos de nicho que você puder preencher dentro do seu estabelecimento. É isso que os caras vão tentar fazer. Mas sem zoar tanto agora, eu acho que muito do desenvolvimento, quando a gente fala de história, né, esse boteco-padaria que a gente tem é um desenvolvimento muito forte da presença italiana e portuguesa, justamente pela forma como eles tratam esse tipo de coisa do pãozinho, do cafezinho, do parar, do ter um lugar para comer, que vai te fazer uma comida caseira, que vai te fazer sei lá, que tem esses lugares meio assim enquanto você está trabalhando. Então, eu acho que quando ela foi massacrada, pobre, ajudei, desculpa. Mas eu acho que era esse tipo de padaria que ela estava tentando passar, só que ela não foi muito feliz Sim. na argumentação dela ali. Nossa, mas agora você falando, eu até pensei numa coisa, a gente sempre fala, os americanos não têm uma culinária própria. São Paulo, assim, é difícil dizer que São Paulo, a cidade de São Paulo, tem uma culinária própria, porque é isso, ela vive dessas transformações das culturas alheias. Ai, gente. É isso. A padaria aqui é o lugar que serve tanto o café quanto a cerveja no copo americano. Isso pra gente é uma padaria. A gente chama isso de padaria, tá, gente? Se serviu cerveja e café Sim. no mesmo copinho americano, isso em São Paulo é considerado uma padaria. Então, outras excentricidades maravilhosas de São Paulo, uma que eu gosto muito, é uma história de 1959, onde Cacareco, um rinoceronte, obteve 100 mil votos para vereador. Ele foi eleito como uma forma de protesto. Eu sou uma pessoa 100% a favor da gente dar uma segunda chance para o Cacareco, porque a situação aqui tá difícil e eu gostaria de saber qual é o animal que vocês gostariam de colocar na política de São Paulo. Cadê? Não, não é Eu colocaria uma brincadeira. capivara. Sim, eu Uma colocaria uma capivara, capivara. cachorro caramelo. Sim, daquelas que vivem aquelas que vivem no Rio Pinheiros, que eu não sei como elas sobrevivem, mas elas Mas estão elas ali. são tóxicas, aquelas moças. Mas E como se os eleitos hoje não sejam, mas deixa tá, quieto. vamos. Tá, agora a gente tá indo longe demais. Brincadeira. Desculpa.
A gente não tá mentindo, mas não é esse o ponto. Acho que uma outra questão aqui que a gente pode falar de uma excentricidade é uma coisa que eu particularmente não gosto, pronto, falei. Mas é o dadinho, que foi lançado em 1954 para o quarto centenário da cidade. E ela tinha uma embalagem pensada para combinar com a chuva de prata, com a garoa de São Paulo, né? Mas sabe que é um dos meus doces preferidos, né? Então, muita gente gosta. Foi um negócio que eu descobri quando eu vim morar em São Paulo, depois de mais velha. Mas é um negócio que, cara, eu nunca gostei, mas meus amigos amavam. E é isso. Sim, Tem gente que gosta, enfim, mas gosto é assim. acontece. A gente Acontece. respeita. Sim. Não, porque São Paulo também é conhecida por coisas estranhas e que não parecem sempre uma boa ideia. Às vezes elas não são. Tipo, não sei, tem umas coisas muito para uma classe social muito esquisita e Eu acho que... que não é nenhuma classe social, é um nicho, né? Porque, tipo assim, o cara vem para São Paulo e ele fala, mano, São Paulo, polo econômico, você é empreendedor. Daí ele escolhe um nicho e às vezes os negócios dão muito certo. Porque tem coisas em São Paulo que são bizarras e dão muito certo, tipo padaria pet. Sim, gente, a gente tem padarias em São Paulo que Sim, fazem pãozinho só para cachorro. Tipo, é isso, é esse sim. nível de Nada loucura. contra fazer coisas para cachorro, inclusive adoro, mas assim, Mas assim, é um estabelecimento. Você vai lá, tipo, que nem você vai na sua padaria local e compra o pãozinho para você de manhã, você pode ir na padaria pet e comprar as coisinhas pro seu pet. A gente sim, tem hotel para bonsai, por exemplo. Você pode, sim. vou viajar. Não quero que meu bonsaizinho aqui morra, então vou mandar ele aqui para um hotelzinho. Isso faz pensar, São Paulo é estranha? É estranha. Atrai turista por isso? Eu acho que é só por isso. Às vezes, Pô, porque é São isso. Paulo é um dos maiores turísticos destinos turísticos do Brasil. Se pá, o maior destino turístico do Brasil. Você tem noção? Tipo, é só porque é esquisito, porque não é porque é bonito. Porque não é porque é Não, não é bonito. porque é bonito. Não é porque é bonito. Eu acho que é mais porque é isso. É uma cidade que nunca dorme também. É uma cidade de tudo acontece ao mesmo tempo, todo o tempo, para sempre. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não importa. O dia tá acontecendo alguma coisa. É verdade, não, qualquer horário, né? Tipo, ai, tá aqui 2 horas da manhã, tô com fome, queria um negócio diferente. Sei lá, quero sushi. Tem. Na minha casa, na verdade, se eu abro o iFood 2, 3 horas da manhã, tem lanche, pizza e sushi, tudo entrega grátis. Assim, tipo, é muito tranquilo. São 3 coisas que você acha muito Sim. fácil em São Paulo. Mas, enfim. E é isso, acho que a gente pode passar para a próxima música. Tem muita coisa que ainda poderia ser falado sobre as esquisitices e peculiaridades, vamos dizer assim, mais excêntricas de São Paulo. Talvez a gente fale de mais algumas no caminho. Mas uma coisa que é importante a gente falar aqui e reforçar é: nenhum paulistano fala Sampa, assim como absolutamente ninguém aqui chama a coxinha de Hobbs Clayton. Porque eu ouvi esse boato na internet e eu achei bem esquisito. Eu Eu, acho que em nenhum lugar alguém chama coxinha de Hobbs Clayton, então, por favor, não. não acreditem em fake news, façam o fact-checking de vocês antes de sair falando sobre popularização de coisas que as pessoas falam, tá? Mas fica aí a dica. Mas tem coxinha de 1 quilo, se vocês Tem quiserem. coxinha de 1 quilo, tem coxinha de jaca, tem coxinha de várias outras coisas que você pode imaginar. Vai na fé. Coxinha que tem, mas ninguém chama de Hobbs Clayton. Pode chamar de coxinha mesmo, tá bom? E aí, eu acho que uma coisa que Sampa fala muito, né? A música Sampa fala muito, é sobre os lugares, né? Ela tenta falar ali sobre a esquina da São João, sobre outros lugares. E eu acho que isso pode levar a gente a outras músicas, que nem Trem das 11, de Adoniran Barbosa, que é clássico absoluto do samba, que fala desse cidadão paulistano que precisa do transporte público, tá lá apaixonado pela moça, mas tem que chegar em casa pegando o último trem porque
Jaçanã é longe, gente. Jaçanã é quase Guarulhos, assim, Jaçanã é um rolê. Então, se ele não tem aquele trem, é literalmente só no dia seguinte. E isso é um problema do metrô até hoje, né? O metrô fecha Sim. meia-noite, você não conseguir pegar o metrô até meia-noite, você tem que esperar até as 4 horas da manhã, é isso, eu acho? Até as 4 horas da Sim, manhã para conseguir pegar outro. Então, é literalmente só amanhã de manhã. A história do trem, se eu não pegar o último trem, só que não é das 11 agora é o trem da meia-noite. Mas e se eu essa é a pegar vida de esse. muitos, e essa é a vida, assim, da maior parte da população de São Paulo, são passar horas no transporte público ou não ter o transporte público para chegar, que é sempre uma problemática. Ou você não volta para casa, ou mas você também não. Mas é isso, a cidade nunca dorme, se você quiser parar em algum lugar, dá para parar, mas se você quer voltar para casa, talvez não dê. É isso, é isso. Uma outra música que fala sobre lugar é uma música bem Jovem Guarda, anos 60, que chama Rua Augusta, que é do Rony Cord, que ela tenta capturar a efervescência da Rua Augusta nessa década de 60 mesmo, que é um importante centro cultural e da moda da época. Eu acho que uma coisa que da Augusta é que ela é um eterno camaleão, na verdade. A Augusta é a rua que mais se transforma com o tempo. O público dela vai transicionando e os estabelecimentos se adaptam muito rapidamente. Tem coisa que está lá há anos, tem coisa que obviamente não existe mais, mas tudo vai se adaptando e vai. É uma coisa muito louca mesmo a Rua Augusta. Sim, sim, sim. Só quem viveu sabe, né? E ela permanece por anos como um ponto importante com a mesma função. Isso é muito interessante. Tipo, isso, ela é a rua da boemia, dos bares, para Jovem Guarda nos anos 60. E ela vai continuar por muitos anos, né? Depois a gente pode, se vocês quiserem, tem uma indicação de dois filmes que são sobre a noite paulistana, e inclusive falam muito da Augusta, porque é uma coisa não é dissociável da outra, que é A Volta da Paulista é Desvairada, e São Paulo em Hi-Fi, do Luffy Steffen. Vocês podem procurar, é ótimo. Principalmente A Volta da Paulista é Desvairada, eu pego um período que eu vivi a Augusta, que é dos anos 2010, anos 2000, enfim, Eu fui, é eu um tava. período. Sim, eu tava, então, assim, é bem legal. E é pra gente ver essas transformações também, e como a cidade também vai contribuir para o apagamento desses alguns bares, algumas coisas, algumas casas noturnas, porque, enfim, a cidade tem suas particularidades. Eu acho que é isso, né? Essa ideia de camaleão da Augusta é muito isso. Ela mudou muito, mas ela não deixou de ter a função ponto de encontro de jovens, ponto de encontro de pessoas que se sentem diferente de todos os outros pontos, né? Eu acho que São Paulo ela tem muito isso de ter os nichinhos dela, né? Você tem a Paulista, a Augusta, que sempre vai ser os esquisitos. Tipo uma pegada. O esquisito daquele período vai estar ali na Augusta, o que é não socialmente tão aceito, vamos dizer assim, entre aspas, Uhum. várias aspas, mas esse que vai ficar na Augusta, né? Essa pessoa que está sendo afastada pela sociedade como um todo, pela grande parte da sociedade, ela vai sendo jogada para lá. Quando a gente fala de núcleo, tá? A gente vai Sim, entrar em sim, periferia no próximo bloco, mas aqui a gente está falando de centro mesmo, né? A questão do centro expandido. O que entra no rodízio? sim. O que entra no Não, rodízio de e, carros? e é muito importante para essas dissonâncias sociais, grupos minoritários, população LGBTQIAP+, que também vai se encontrar e vai existir nesse lugar no centro, nessa vida noturna que é feita para todos. Mesmo que, bom, todos depende muito de muitas aspas, mas em teoria deveria ou se propõe a ser para todos. Esse eclético, né? Ela busca esse eclético para sempre. E eu acho que é por isso que ela sobrevive. No fundo, ela sobrevive mantendo a essência dela, né? A Rua Augusta sobrevive nessa essência dela por conseguir manter isso. Então é isso, né? A gente tem que sair um pouco também da visão do centro, a gente já falou do centro, mas não tem só centro. Em realidade, São Paulo é mais fora do centro do que o centro.
apesar dessa grande vida que a gente falou, Augusta, essas coisas acontecerem no centro, a São Paulo tem uma vida própria fora do centro, que não é muito vista, não é muito falada. A não ser com essa grande canção da ponte pra cá. Eu acho que mais do que essa, né? Eu acho que os Racionais, de forma geral, eles falaram bastante Ah, sim. sobre a Zona Sul, né? Extrema Zona Sul de São Paulo. Acho que muitos outros rappers provavelmente falaram de suas próprias zonas de São Paulo, né? Mas eu acho que O MC da Leste também falou muito sobre a Zona Leste. então eu acho que da ponte pra cá, na verdade, eu acho que ela é uma canção mais conhecida. Acho que a gente optou por falar dela porque ela é uma canção um pouco mais conhecida. Ela é de 2002. E ela traz uma visão bem diferente, tanto da música de Sampa, do Caetano, onde era uma pessoa vendo de fora, quanto das outras músicas que a gente levantou aqui, que são coisas que, por mais que sejam pessoas de dentro, eles estão falando de uma forma mais romantizada, vamos dizer assim, da cidade, né? De uma cidade mais ideal, assim, como se, o problema é o transporte público, mas eu ainda te amo, o foco é na história de amor, de um lado, quando a gente pensa Uhum. na Rua Augusta, é sobre a diversão, sobre estar ali vivendo a vida, né? E enquanto o da ponte para cá, ele oferece uma perspectiva de dentro da cidade e ele não mapeia só as ruas, os becos, as vielas, né? Mas ele fala, sobretudo, da realidade periférica. De São Paulo, no caso, né? Ele está mais voltado para a realidade periférica de São Paulo. Acredito que posso estar sendo meio leiga nesse momento, mas acredito que a realidade periférica é similar em muitos lugares do Brasil, assim, não sei se eu vou ser clara, mas a gente sabe que existem muitas pessoas em situação não favoráveis, né? A gente tem uma quantidade de pessoas que acabam sendo jogadas cada vez mais para as periferias por questões capitalistas, por questões políticas, por questões raciais. Né? A gente tem isso acontecendo em São Paulo há anos, né? Quando a gente falou ali no começo sobre os bairros, quando a gente pensa tanto no centro quanto na Liberdade, esses foram dois bairros extremamente negros, né, de pessoas negras durante a história, e que aí, conforme a cidade foi aumentando, eles foram empurrados para outros lugares, né? Essas áreas eram as periferias inicialmente, né? Quando a gente para pensar. Então, conforme a cidade cresce, a periferia vai indo mais para longe e essas pessoas elas estão sempre sendo empurradas para lá, né? Então, nesse álbum, Nada Como Um Dia Após o Outro, o álbum inteiro fala de um retrato cru, assim, bem realista da vida na periferia de São Paulo e busca dar voz para esse povo que é eternamente marginalizado, que é eternamente jogado para fora, né? De novo e de novo. Sim, e é legal também porque a música cita locais específicos, né, principalmente ali da Zona Sul, a Vila do Sapo, o Embu, o Parque, e cria um verdadeiro mapa sonoro da cidade, de uma cidade invisível, porque é isso, não é falada. São Paulo, a São Paulo escrita, a São Paulo cantada é a do centro. É sempre uma São Paulo ideal que, convenhamos, é um pouco inexistente em certo ponto. Verdade. Eu gosto muito dessa música, da Ponte Pra Cá. Eu gosto muito do começo. Eu gosto da vozinha que fica falando no refrão também. São tipo, Sim, minhas partes sim, é preferidas ótimo. dessa música. Mas uma parte que eu queria reforçar um pouquinho é que ele já meio que começa a música com uma fala, né? Como se a música começasse sendo tocada por uma rádio, né? O som, ele dá até aquela sensação de que você sintonizou numa rádio e uma pessoa tá falando, bom dia, tá, não sei o quê. E ele já refala, né? Tá 10 graus e isso já é tipo assim, é São Paulo, cara. Você acordou aí 4, 5 horas da manhã para pegar seu ônibus para ir trabalhar.
tá 10 graus, é inverno, tá 10 graus, tá frio pra caramba, pega a sua jaqueta e a realidade tá aí, tá batendo na sua frente. Então, a música, ela é uma grande crônica, né? O rap, de forma geral, eu sinto que cada música é uma grande crônica, né? É uma história tentando te contar uma vivência, uma realidade ali, né? Então, eu acho que os Racionais, de forma geral, eles tiveram uma força muito grande para a cultura paulistana e brasileira, né? Para levantar esses contrastes mesmo, para trazer essa realidade musicada do que não é visto, do que se tenta esconder, do que se tenta varrer para baixo do tapete. é, os Racionais falam: não, não vai varrer. Essa é a minha realidade, essa é a minha vida e eu vou cantar sobre isso. Então, eu acho isso muito legal. Da Sim, parte deles. e é muito representativo, porque São Paulo é isso, a gente já falou desde o começo. É uma cidade de desigualdades. É onde a sola do capitalismo está mais perto da sua cara. É, Principalmente a parte da periferia. Então, assim, porque é isso, você tem que pegar, você falou, às 5 horas da manhã eu tenho que levantar para pegar o busão, tá 10 graus, eu tenho que pegar 3 horas, eu tenho que pegar o busão, o trem, outro busão, outro 5 horas você tá trem. saindo de casa, né, amigo? Vamos deixar isso bem claro. A pessoa que tem que Sim, ir trabalhar, chegar às 7 horas da manhã no centro, morando lá na periferia de Zona Sul, Zona Norte, não importa, vai sair de casa às 5 horas da manhã, né? Então a sim, gente e tem essa questão. estatisticamente é a maior parte da população de São Paulo, você pensar, porque a parte classe média não é a parte, é, não é a maior parte. Não é a maior parte, é essa parte que tem que pegar. Ou seja, porque se você olhar o mapa, inclusive, gente, o mapa de São Paulo é uma girafa, pelo É uma menos para mim. girafa. Eu já discuti isso com pessoas, alguns falam que é um cachorro, mas tem um pescoço grande. Que é a parte da Zona Sul. A Zona Sul é a maior proporção. Também tem o Guarapiranga, tem outras questões, enfim. Mas se a gente pensar, São Paulo é cuspido e escarrado a desigualdade, assim, na sua cara. Como a presença da população de situação de rua, porque são mais de 30 mil pessoas em situação de rua em 2021, por exemplo. Pensando que esse número é de 2021, analisando já um período Covid, então, assim, as coisas também devem ter mudado já desde agora, tanto para o bem quanto para o mal. Não, e o problema, e pelo que a gente pesquisou, né, para trazer esse número de 2021, ele já estava crescente nesse período, né? Já era uma Sim, coisa que estava subindo em 2021. Aí a gente entra em Covid, com certeza a situação ficou muito pior, né? Ah, devido à situação, obviamente. E eu não acho que, tipo, assim, o problema de São Paulo, quem mora aqui sabe das questões de higienização, entre várias aspas, né? Porque eu odeio usar essa uhum, palavra, que eu acho muito feio, mas que ocorreram aqui, né? A gente tinha muito forte ali na região da Luz, por exemplo, uma cracolândia, né, de usuários, de pessoas em situação de rua que eram usuários de droga, e eles ficavam em grande parte, por exemplo, concentrados ali, até que em determinado momento falaram: vamos fazer revitalização aqui da Estação da Luz. E simplesmente empurraram aquelas pessoas, sumiram com todas elas. E aí elas foram se espalhando, foram parar na Paulista, e isso também virou um problema, porque a Paulista é um lugar que é para ser bonito, é um lugar turístico, então não pode ter morador de rua, porque isso faz o lugar ficar feio, que faz o lugar parecer com menos segurança. E, gente, não é empurrando as pessoas para outro lugar que elas vão deixar de ser infelizes, que elas vão deixar de ser pobres, que elas vão deixar de ter necessidades, né? A gente tem que pensar em tudo isso. E um outro cantor que eu acho que 20 anos depois ainda continua trazendo a palavra dos Racionais para gente, uh, que é denunciar essas mazelas com a periferia, com esse povo trabalhador periférico, é o Criolo, né? Que ele, nas músicas dele, ele busca achar situações como melhorar, ele sabe que não é ideal, principalmente na área do extremo sul. Ele tem uma música que chama Grajaú X, que é sobre o bairro do Grajaú, que também está lá no sul. Ele continua ali naquela luta por igualdade, visão periférica, né? E a evolução, ele está sempre
pregando, né, de que temos que ser melhores, olha para o seu lado, repara no próximo, veja o outro, enxergue o outro, né? Não só nessa música, como em outras músicas, ele traz muito essa realidade do perceber aquilo que você não quer perceber. Né, ele trabalha muito com Sim. isso na música dele, de uma forma que eu gosto muito. Eu sou muito fã de Criolo, então não sei se eu sou a melhor pessoa para ficar falando sobre ele, porque vou elogiar demais. Não, eu também, eu tenho um apreço muito grande, porque é isso, era um momento muito específico da nossa vida, inclusive, que quando a gente era jovem. Ele surgiu aí quando a Mas gente tava na vibe do vamos entender o mundo, vamos entender São Paulo, queremos que as coisas sejam diferentes, né? Eu acho que a gente se conheceu num período na faculdade, né? Que é um período que a gente acaba mudando muito de opinião, né? A gente está formando as nossas próprias opiniões, né? Que a gente saiu ali, nosso cérebro maturou, a gente saiu da casa dos nossos pais, então você vai começando a criar suas próprias ideias, etc, etc, etc. Mas eles influenciam e muito, né? sim, sim, também, porque era um período muito específico de São Paulo, que você tem festas de ocupação do espaço público, de entender o espaço público já de uma outra maneira, e de entender, isso também vem, obviamente, porque somos divididos um pouco em tribos. Então, assim, a nossa tribo gostava de ocupar o espaço público. Já, por exemplo, os engravatados já não gostavam tanto. Mas eles tinham o espaço E é público isso, deles, né? Eles poderiam sim, não gostar de ocupar, como que nem a gente fazia, de se sentir obrigado a criar eventos para ocupar o espaço público. Acho que isso tem um pouco a ver com aquela questão do ouvir a música sem o fone no ônibus, onde você quer ser percebido, você quer que a sua sim, realidade seja vista. sim. Então, eu acho que a gente tinha esse anseio também, né? Pelos cursos que a gente fazia, né? Área de artes, área de história, áreas de coisas mais ligadas à comunicação e a essas coisas mais simbólicas, vamos dizer assim, essas coisas que a galera, todo mundo acha que entende, né? Todo mundo acha que entende de arte, todo mundo acha que entende de história, todo mundo acha que não é igual certas matérias, tipo matemática, economia, política, que daí as pessoas falam: não, não, deixa eu perguntar para um profissional. Parece que em certas áreas não existem profissionais, ninguém estuda para aquilo. Então eu Sim. acho que a nossa questão de ocupação também tinha a ver com isso, né? De ser percebido dentro da cidade como seres que participavam daquilo. E uma música que eu acho que a gente pode usar para fechar esse longo episódio é o Minas de Sampa, da nossa rainha paulistana, né, Rita Lee, que fala não só dessas tribos, né, sobre essa variação de tribos e como as pessoas são muito diferentes, têm estilos diferentes, gostos diferentes, e São Paulo comporta tudo isso, mas ela fala muito sobre o corpo feminino na cidade, que eu acho que falar sobre o corpo feminino, a gente já falou em outros episódios, vai ser necessário falar, ter muitos episódios sobre o corpo feminino na cidade, ou assim Sim. como vai ter muitos episódios sobre o negro, sobre outras coisas que a gente vai trazendo aos poucos, porque é muita coisa para ser falada ao mesmo tempo, né? Mas aqui ela consegue mostrar pra gente, a Rita Lee, ela mostra de um jeito muito irreverente, mas com atitude mesmo, de que não é para ficar classificando as pessoas, porque quanto mais você vai ficar classificando as pessoas, você vai perceber que as pessoas são muito diferentes. E não existe, tipo, ai, mulher faz isso. Eu gosto muito dessa música porque eu acho que ela é muito de um período, tempo, espaço, né? Quando a gente fala de cultura brasileira e tal, que era muito forte ainda aquela coisa, mulher é para ficar em casa, mulher é para casar, mulher é para ter filho, mulher. Hoje isso já está sendo desconstruído aos poucos, eu acho, mas quando essa música foi lançada, isso era o papel da mulher, a mulher era para ser feito isso. E São Paulo te permite ser a mulher que você quiser. Eu sentia muito isso nessa música. Uh, que uma das coisas que eu achava muito maravilhoso quando eu cheguei em São Paulo, que me deixou deslumbrada, assim, e eu era
cria da Augusta, tá, gente? Quando eu vim para cá, meus amigos iam muito para Augusta. Então, eu vivi muito, na minha época de juventude, a Augusta do jeito que ela era, naquela época, no caso, que é muito diferente do que ela é hoje. Mas era isso, eu olhava em volta de mim, eu achava muito mágico como as pessoas não eram mais iguais. Porque o que eu tinha vivido até então era um monte de gente tentando desaparecer, sabe? Um monte de gente tentando se Uhum. enquadrar e tentando entrar numa caixa, e São Paulo não. São Paulo é um monte de gente. Sim, claro, você tem alguns que querem desaparecer ali, que são iguais aos outros, mas você tem muita gente que simplesmente quer ser. Não é nem aparecer, a pessoa simplesmente quer ser quem ela é, e isso normalmente não é tratado como nossa, você não devia ser desse jeito, porque ela vai achar outras pessoas que querem ser do jeito que ela é. Talvez porque a cidade é grande demais e sempre vai ter pelo menos mais um para abraçar a sua ideia. Sim. Talvez seja isso, mas eu acho que essa música da Rita Lee, ela traz muito isso para dentro do geral, né? Além do falar do Uhum. corpo feminino, ela fala sobre essa diversidade e sobre esse aceitamento e sobre como isso você não vai deixar de ser uma mina de sampa se você for diferente. Você é uma mina de sampa por ser uma mulher que ocupa a rua, que ocupa o espaço público, né, que participa da economia da cidade, enfim, você é uma mulher, né? Você é uma pessoa, Sim. um ser. Sim, porque é isso, né? São Paulo é uma mistura de estilo. Se você se ninguém gosta de você nesse lugar, tem sempre um lugar para você ir, que você pode encontrar sua turma. É sempre possível. É, E eu acho lindo isso. É um pouco caótico, mas é lindo. Porque é isso, eu vim de uma realidade do interior e não é que tem tantas opções. Então, assim, São Paulo foi muito mágico para mim, e um momento muito específico de me encontrar comigo mesmo e com as pessoas que eram diferentes e iguais a mim ao mesmo tempo. Para amarrar isso aqui, eu queria trazer outra música do que eu gosto mais, que é Criolo, Sim. e usar ela para fazer um fechamento e deixar uma pergunta para vocês. Eu acho que tudo que a gente falou aqui mostra quão diversa é essa cidade. Ela é feia? É, Pode é. ser. Sim. Na maior parte do tempo, tem umas coisas bonitinhas, tem umas coisas bonitinhas. E eu nem tô falando das coisas instagramáveis, eu tô falando das coisas mais históricas, dos parques, das pessoas. As pessoas acham que as pessoas de São Paulo são frias. Eu não acho que as pessoas de São Paulo são tão frias assim. Eu acho que elas estão com pressa para ganhar dinheiro, para sair de São Paulo. Mas eu não acho que elas são frias. Sim. Eu acho que a gente conversou muito, né, sobre essa diversidade, sobre essa diferença toda. E tem a música do Criolo, né, que todos conhecem. Não existe amor em SP. Sim. E eu acho que depende do amor. Porque existem muitos amores na vida. Sim. Bom E ponto. eu acho que São Paulo tem um tipo de amor, tem vários tipos de amor para te oferecer. Ele te permite achar pessoas mais parecidas com você, ele permite que você seja um indivíduo, porque é tanta gente que ninguém no fundo se importa se você tá com aquela roupa esquisita. Se Sim. você, sei lá, tá gritando no meio da rua, as pessoas vão olhar e falar assim: ah, tá lá gritando. Então é isso. Então eu acho que existe, mas não existe. Não existe amor no sentido de perceber o próximo, perceber o marginalizado, perceber aquele que precisa da ajuda, perceber as minorias de forma geral e como elas são impedidas, às vezes, de acessar esse espaço público tão diverso, tão cultural, tão plural que a gente tem como São Paulo, como essa periferia tem uma dificuldade
tão grande de não só chegar para o trabalho, sabe? Mas, consequentemente, para poder, no fim de semana, ter acesso a um lazer. E, Sim. nesse sentido, realmente, não existe amor em SP. Mas existe, sim, pessoas amorosas que estão dispostas a mudar. Pessoas que têm amor e querem olhar para o lado e ver uma cidade bonita. E não necessariamente esteticamente bonita. Pessoas que querem ver pessoas felizes. Pessoas que querem abraçar as diferenças e respeitar essas diferenças. Porque é justamente essas diferenças que fazem São Paulo ser São Paulo. Sim. Chorei. Chore se você chorou. Chore. Mande uma carinha chorando se você também chorou. Mas eu acho que é isso, gente. Queria agradecer a todos vocês. Vou deixar aqui embaixo um linkzinho com essas músicas que a gente conversou hoje. Também com algumas outras músicas que já estavam separadas, outras que passaram na minha cabeça enquanto eu estava gravando o episódio. Então, eu acho que, para mim, eu terminei de falar. Vou deixar aqui o meu beijo e vou deixar o Du fechar o episódio para vocês. É isso, São Paulo é muitas coisas, né? Agora tô num momento muito saudade de São Paulo, não tanto para voltar a morar, mas saudades uma saudade até um pouco romântica em certo ponto. Mas é isso, São Paulo é São Paulo do samba, de Adoniran, é dos Racionais, é do Criolo, é da Rita Lee, é também de quem vem de fora, é Sampa, é SP, é 011, é aquilo que você quiser. E também as coisas mais horríveis do mundo e as coisas mais bonitas também. Deixando claro que e aí? Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Então fica a reflexão para os dois lados. É feio, mas por que é feio? Exato. É sobre isso. E é isso, galera. Ouçam os outros episódios, deixem as suas dúvidas ou conselhos. Conselhos não. Sugestões. Deixe suas sugestões e é isso aí. Um beijo. Até a próxima. Beijo. Desculpa aí, o gato surtou no final. Esse podcast é feito com muito carinho pela Arandufan. Roteiros e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Breno Verniz, produção audiovisual. Arte e identidade visual, Luke. A voz da vinheta é da Valentina Bernardino e as músicas adicionais são do Quincas Moreira. Não esqueça de deixar nos comentários o que você achou desse episódio e de outras cidades que deveríamos conversar sobre. Um beijo e até semana que vem!